Bom, hoje eu vou falar um pouco da Raquel. A Raquel hoje ela tem 43 anos de idade. Hoje eu sou uma pessoa graduada, tenho mestrado, mas foi muito difícil buscar a educação, buscar os diplomas que hoje eu conquistei. Nem sempre foi fácil. Eu nasci lá no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha bem pequena. Para vocês terem noção, só tinha um segundo grau na cidade toda. Era técnico de contabilidade. Então a gente tinha que fazer aquilo, era o que tínhamos. Bom, de pequenininha, eu nasci literalmente na roça, tá? Até os 17 anos eu trabalhei na roça, eu tirava leite de vaca, cortava soja com foice, porque lá no interior se plantava soja e milho, né? E toda a agricultura era uma agricultura familiar, né? Então todo mundo trabalhava na roça, pai, mãe, avô e eu, assim que eu pude carregar uma enxada, eu já ia para a roça. Mas os meus pais tinham algo muito especial. Eles sempre me diziam: Raquel, o teu lugar não é aqui. Você precisa estudar, você precisa buscar o estudo. Já que naquele ambiente, naquele local não tinha, os meus pais desde pequenininha, eles me prepararam para buscar o estudo, né? Buscar, mesmo que fosse longe, mesmo que ao custo de sair de casa, eu tinha que buscar o estudo. De pequenininha, eu andava 3 quilômetros para chegar à escola, tá? A gente saía de casa, aí esperava o próximo coleguinha, aí ia até o próximo coleguinha e formava um grupo e a gente andava para a escola. Existia um caminho que era mais curto para chegar à escola, que era subir numa trilha no meio da mata, né? E aí eu lembro que tinha cobra, tinha os bichinhos, né, da mata, e de vez em quando a gente tinha que correr das cobras e correr dos animais, mas assim, tudo tranquilo porque a gente andava em grupos, né? E assim foi do pré-escolar até o segundo grau, tá? A gente andava 3 quilômetros para chegar na escola e 3 quilômetros para chegar em casa, isso todos os dias, né? E a minha infância foi essa, ela foi com bastante dificuldade, mas com pais que sempre me incentivavam para o estudo, tanto é que eu era uma das melhores alunas sempre na sala de aula. Eu gostava muito de estudar, gostava do trabalho na agricultura, do trabalho na roça, gostava de ajudar os meus pais, mas eu sonhava em sair de lá para poder estudar. O meu segundo grau, como foi meu segundo grau? Foi na cidade, porque eu morava na roça, então o segundo grau era na cidade e era aquele segundo grau que eu expliquei para vocês, técnico profissionalizante em contabilidade. Então eu aprendi datilografia, que era uma disciplina que eu pensava, gente, quando que eu vou usar isso aqui? Mas enfim, vamos que vamos. Datilografia, eu sou da época, nem sei se você lembra disso, mas é da época da máquina de escrever, datilografia. Talvez você nem seja dessa época. Mas enfim, foi o meu segundo grau. Eu não tive pouca coisa de matemática, daquelas disciplinas mais de ciências, assim, já que o curso era técnico de contabilidade. Bom, chegou o momento de buscar uma faculdade. Eu só tinha uma opção, universidade pública. Era a minha única opção, porque os meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. Na época, lá era um local que não tinha muito emprego, porque era uma cidade muito pequena. E aí eu pensei, poxa, o que fazer? Qual era a universidade pública mais próxima? Porque lá no Rio Grande do Sul, à época, tinham poucas universidades públicas. Tinha Porto Alegre, que é a capital, Pelotas, Santa Maria, e era tudo muito distante da casa dos meus pais. Eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? E aí surgiu uma oportunidade para mim, que no caso foi a minha prima, que já estava estudando, fazendo cursinho preparatório para passar no vestibular em Pelotas. E essa minha prima me convidou. Raquel, vem,
mora comigo, eu pago o teu aluguel, entendeu? E você fica comigo e a gente estuda juntas. E assim aconteceu. Eu agarrei essa oportunidade, fiquei longe dos meus pais. A primeira vez que eu saí de casa demorou mais ou menos 8 meses para eu poder voltar para a casa dos meus pais. Mas enfim, eu fechei aquele ano de muito estudo, muita dedicação, e eu passei no vestibular para Direito na Universidade Federal de Pelotas, né? Isso com 17 para 18 anos. E aí sim surge a Raquel adulta, né? Uma menina que teve que sair lá da roça do interior e morar numa cidade muito distante, uma cidade já grande, né, Pelotas, e começar a universidade. E assim eu comecei a estudar, né, na universidade, adorei o clima da universidade, mas eu pensei, como me manter na universidade? E aí eu arrumei um emprego, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, foi de balconista de uma loja. E aí eu lembro que eu fiquei 1 ano, quase 2 anos nessa loja. Eu era primeiro lugar nas vendas, até me emociona um pouquinho dessa época. Eu lembro que eu era muito esforçada, sabe? Tudo que eu fazia, eu tentava dar o meu melhor. E aí eu ganhava sempre prêmios nas vendas, que eu era muito boa de vender. Só que o que aconteceu? Eu pegava nesta loja 8 da manhã e eu trabalhava até às 7. E a minha aula na universidade começava às 18 horas. Então eu largava às 19 e a aula começava às 18. Então chegou um momento que eu não consegui mais associar o trabalho, que era muito puxado, a gente trabalhava em pé o dia todo, comércio, né? Com a faculdade. Aí chegou um ponto que eu falei, poxa, eu não vou conseguir. E aí foi a primeira vez que eu peguei uma recuperação, tá? Foi no segundo período da faculdade de Direito que eu peguei uma recuperação. Poxa, eu era a melhor da turma sempre. Eu digo, eu preciso encontrar uma outra maneira. E aí eu consegui me cadastrar num programa do governo, da época do Ministério da Educação, chamado Casa do Estudante, tá? Que era um alojamento que existe até hoje. Recentemente eu até visitei. Eu morava no quarto 104 e eu dividia esse quarto com 3 meninas. Então eram 2 beliches e um banheiro e um armário que a gente tinha que dividir entre 4 mulheres, né? Então imagina a loucura daquele guarda-roupa. Mas enfim, eu morei nessa casa do estudante 4 anos da faculdade. 1 ano eu morei numa pensão, dividindo aluguel com várias pessoas, e nos 4 últimos anos eu consegui morar, né, no programa da Casa do Estudante do Governo. E foi uma experiência maravilhosa. É difícil morar num quarto com 4 pessoas? É bem difícil, mas funcionava, assim, todas estudavam, eram de áreas diferentes. Uma estudava para dentista, odontóloga, eu direito, veterinária a outra, e a outra engenharia agrícola. Então era uma loucura, assim, a gente trocava experiências, trocava conhecimentos, e foi uma fase da minha vida perfeita. Foi uma fase da minha vida que eu aprendi muito, 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 e eu tenho muita saudade dessa fase. E a Raquel, como você viu, foi uma menina que sempre estudou e sempre teve o apoio do poder público. Eu estudei graças ao poder público, né? Sempre estudei em escola pública. As escolas que eu frequentei foram maravilhosas, né? Mesmo aquele meu 2º grau em técnico de contabilidade, com certeza ele me ajudou, porque eu passei no vestibular de uma universidade pública. Então eu sou muito grata ao poder público e eu sempre senti que eu tenho uma dívida, né, com o poder público. Assim, eu preciso retribuir, né, como cidadã, todo o incentivo que o poder público me deu para estudar, eu preciso retribuir. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, eu sei que eu fui uma privilegiada, eu corri atrás das oportunidades, né?
mas graças a esse incentivo eu estudei, né? Eu concluí minha faculdade. Todo o meu ensino fundamental, meu ensino médio e meu ensino superior eu devo ao governo. Eu fui uma menina que literalmente fui ajudada, né? E hoje eu tô aqui, sou uma profissional, e enfim, isso me fez acreditar que não importam as dificuldades, não interessa de onde você veio, mas se você quer realmente, você vai chegar, você vai conquistar tudo o que tem para você conquistar nessa vida. É só você buscar. Agora eu vou precisar. Então, surgiu a Raquel com 24 anos, que se casou, e acabei escolhendo Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para construir o meu castelo, tá? Eu vim para cá já formada em Direito, já com a carteira da Ordem, mas eu me deparei com um mercado de trabalho muito difícil, muito concorrido, que é o mercado da advocacia. E o pior, no meu caso, eu não conhecia ninguém, né? Como eu vim parar aqui, aí já é outra história, tá relacionado ao amor da minha vida, que enfim, tá? Mas eu parei aqui e aí eu fui buscar. O primeiro ano, gente, ele foi bem difícil para mim, até eu conhecer, fazer um círculo de amizades, um círculo profissional de amizades. E eu acabei entrando num cursinho preparatório para concurso público. E nesse cursinho eu conheci, fiz amizades, e o professor do cursinho, ele nos incentivou a escrever um livro, a ajudá-lo a escrever um livro, e era um livro numa parceria conjunta de várias pessoas. E aí a gente topou a ideia. O livro era sobre a organização judiciária do estado do Rio de Janeiro. E nós comentamos essa legislação, porque era uma legislação muito usada, e até hoje, né? É o famoso LODIGERJ, Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que na época era o CODIGERJ. E os alunos tinham muita dificuldade nessa disciplina. E o nosso professor resolveu fazer um livro sobre o assunto e nos convidou para colaborar, contribuir nesta obra. E assim foi feito, a gente ajudou o professor Jorge Dória, era o nome dele. E aí lançamos esse livro. Enfim, então eu era uma concurseira, né, que tinha um livro publicado sobre uma disciplina. Show! Aí um dia, como eu caí em sala de aula e como eu me descobri professora. Aquele professor, o Jorge Dória, ele surgiu um compromisso que ele não poderia desmarcar, e ele me pediu que o substituísse numa aula do CODIGERJ lá no centro do Rio, num curso do centro do Rio. E eu fui até o curso e substituí o professor. Eu pensei, gente, o que vai acontecer? Eu sei que eu pisei naquela sala de aula, eu peguei a caneta, comecei a escrever no quadro e eu digo, é isso que eu quero fazer para minha vida, né? Eu amei, eu me senti bem, eu me senti à vontade e eu disse, poxa, é isso que eu quero fazer para minha vida. E dali em diante, os alunos adoraram minha aula, graças a Deus. Falaram com a coordenação, que adoraram a minha aula, e aí a coordenação daquele curso me chamou para novas turmas, e assim surge a Raquel, com 24, 25 anos, professora de curso preparatório para concurso público. E aí começou, dei aula em vários cursos no Rio, vários cursos, hoje cursos que nem existem mais, mas na época, talvez a galera das antigas lembra Companhia dos Módulos, o curso Guerrinha, quem não lembra do curso Guerrinha, enfim. E eu dava muita aula, todo dia, agenda cheia, e eu acabei entrando nesse mundo das legislações específicas, CODIGERJ, legislação do Ministério Público, os estatutos, as leis orgânicas, aquela matéria que nenhum professor gosta de dar. Eu acabei me especializando nisso e realmente eu gosto de dar aula disso.
Fui fazer mestrado, né? E dessa vez eu não procurei instituição pública, eu fiz mestrado pertinho da minha casa, enfim, aquele mestrado que se encaixava comigo. Fiz mestrado na Universidade de Iguaçu, mestrado em Direito e Economia, para me aperfeiçoar nesse mundo mais acadêmico. E, enfim, minha vida hoje se resume a dar aulas. Em 2005 surgiu um convite de assumir um curso aqui em Nova Iguaçu. Esse curso se chamava CEPAD de Nova Iguaçu e era um curso que eu dava aula, e os donos do curso, eles eram do Rio e eles não conseguiam administrar muito essa unidade em Nova Iguaçu, e aí eles me pediram para assumir o CEPAD Nova Iguaçu. E aí, com o passar do tempo, eu acabei transformando o CEPAD Nova Iguaçu no Sejures, colocando um pouco a cara da Raquel, né, e a cara aqui de Nova Iguaçu mesmo, e uns cursos mais alinhados com concursos públicos de nível médio, de nível analista, de polícia, porque a gente tinha uma defasagem aqui nessas áreas mais técnicas, de nível médio ou nível superior para qualquer formação, porque o CEPAD, que existia na época, ele era um curso mais jurídico, e com o tempo eu vi que a gente tinha que abrir, né, para mais áreas, né, para mais formações, abrir mais o leque de oferta para o pessoal aqui da Baixada Fluminense principalmente. E aí eu me deparei com outro problema. Eu percebi que os alunos daqui, eles valorizavam muito os cursos do Rio. E com o tempo eu fui entender que é coisa de cidade metropolitana, sabe? Que acha que o melhor está na capital. Eu via muito isso aqui. E aí eu tive que trabalhar com esses alunos e convencê-los de que o que é bom tá aqui também, né? Porque nós aqui temos professores excelentes. Eu moro aqui, o Jean Aquino é daqui, que é o melhor professor de língua portuguesa do Rio e do Brasil, na minha visão. Enfim, nós tínhamos excelentes professores aqui. Os professores que trabalhavam na capital vinham dar aulas aqui também, então eu tive que trabalhar e convencer quem mora na Baixada de que aqui tem a melhor qualidade de ensino, tão boa quanto na capital, né? E foi um estigma assim que eu tive que quebrar, e graças a Deus eu consegui, porque eu não aguentava perder um aluno que se deslocava daqui de Nova Iguaçu, daqui da Baixada, para a capital, pegava trânsito, congestionamento, esse inferno de trânsito, se desgastando no caminho, cansando, se tinha a qualidade aqui do ladinho da casa deles, perto deles. Então isso foi um trabalho que a gente teve durante muito tempo, e com certeza hoje o melhor curso do Rio está em Nova Iguaçu.